Oi, queridos amigos, entrando, como é de praxe, um pouco antes, para testar aqui a iluminação. Hoje botei uma luzinha aqui diferente, tal, abri a janela, até para poder ficar de olho no furacão, para ver se ele não aparece por aqui, bate na janela. Não, nada disso. Hoje foi um dia realmente bem movimentado, não sei se vocês acompanharam aqui no Instagram, a minha cunhada querida está entrando aqui, Vânia Gueiros, está entrando aqui um monte de gente, Beth Bragante. Nossa, hoje vai ter muita gente aqui para participar dessa live. Mas antes de falar dos meus convidados especiais hoje, muito especiais, por sinal. Vou comentar um pouquinho do dia, né, que foi bem tumultuado, né, mostrando para vocês aqui os efeitos do furacão, né, do furacão Ian, que entrou com categoria 4 aqui na Flórida, passou longe daqui, mas infelizmente teve que atingir lá Central Florida, que a gente fala, é o centro da Flórida, né, várias cidades lá. Eu estava até vendo agora na televisão, o vento arrefeceu, mas continua chuva, inundação, os efeitos a gente vai ver amanhã, né? Provavelmente, porque aí o furacão já vai para o mar, assim a gente espera. Ele vai atravessar a Flórida e vai morrer no mar de onde ele nasceu, né? Mas não poderia, teria que ficar lá mesmo para morrer afogado esse furacão. Não pode passar mais aqui, porque deu muita dor de cabeça para os nossos amigos moradores lá no centro da Flórida. Muita gente, a maioria teve que sair de casa, ir para abrigo, casa de amigo, hotel, mudou a vida toda. Gente, um transtorno. Vocês não têm ideia do que é quando passa um bicho enorme desse aqui para tirar a nossa tranquilidade. Mas enfim, não quero mais falar de furacão, quero dar um beijo para as pessoas que estão entrando aí. Deixa eu ver, deixa entrar mais gente. Muito obrigada, Beth. Isso, a gente tem aqui agora, aqui tá tudo bem, olha, eu não quero virar aqui a câmera, porque depois vai voltar para cá, eu vou perder a iluminação e tal. Eu até abri a janela, mas eu posso garantir a vocês que não vai ter perigo nenhum de passar um novo furacão ou o outro dar a voltinha e voltar para cá. Não, não existe isso. Aqui provavelmente deve cair uma chuvinha até amanhã e tal, mais um ventinho e bola para frente. Agora, vamos pedir que o final da temporada de furacão é só novembro, a gente ainda está em setembro, né? A gente já teve aqui furacão entrando em outubro, mas não vamos pensar nisso não, né, gente? Vamos lá, vamos falar hoje de Entre Nós, dessas pessoas super especiais que vão conversar comigo hoje. E eu vou dizer para vocês o seguinte, eu vou fazer um repeteco duplo aqui no Entre Nós hoje. E eu explico, hein? Eu vou receber dois queridos, muito queridos, que eu já entrevistei separados, mas que hoje vão estar juntos para nos encantar com a sua sabedoria sobre projeção astral e espiritualidade em geral. Olha só as feras, hein? A Meire J. Costa, que já tem um imenso público assíduo no seu canal do YouTube, tenho certeza que tem vários seguidores dela aí. Ela é uma das maiores especialistas em projeção astral, é palestrante e espiritualista. Além disso, a Meire dá cursos onde ensina as pessoas a também buscarem suas melhores versões e entender mais sobre espiritualidade com aquele jeitinho de anjo que ela tem. Parece um anjo aquela menina. Bom, e o Saulo Calderon, que também é especialista em projeção astral, músico e professor. Ensina as pessoas sobre projeção e outros assuntos ligados à espiritualidade. Além de participar do grupo Viagem Astral, com outros especialistas no assunto, entre eles o nosso querido também Wagner Borges, que eu já entrevistei, mas que convidei também para vir hoje aqui, mas ele não pôde vir, porque tinha um compromisso. Bom, e hoje nós é que vamos embarcar com eles nesta viagem astral para falarmos sobre os desafios da doutrina espírita e como nem tudo são flores, como às vezes pode parecer. Bom, aí agora chegou o momento de chamar os entrevistados. Volta e meia acontece um rolo aqui, né? Eu chamo, aí a pessoa não entra, ou entra, ou... Entendeu? A Meire já tá aqui. Ai, Meire, você sempre me salvando, minha querida. Vamos lá. Aqui, vou chamar você. Meirinha já vai entrar e depois o meu querido... O nosso queridão. Eu já estou aqui. Chamou. Eu estou aqui procurando o Saulo. Será que ele está aqui? Eu não sei. Ele acabou de me perguntar tá aqui, se era aqui. Vou chamar ele também para entrar logo os dois de uma vez, para a gente conversar esse papo gostoso, que eu estou muito feliz. Tá, vamos começar na farra. Deixa eu aumentar aqui meu volume. Estou aqui também. Viu? Maravilha! Felicíssima de receber vocês. Saulo, vou cobrar aquela história, hein? Vai ter que contar de novo, vai ser depois.
Eu vou. Gente, muito obrigada por ter aceito o convite. Convidamos o Wagner também, mas o Wagner parece que tinha um compromisso hoje, né? Tinha. Acho que é o curso que ele dá à noite, algo assim. Bom, mas vamos lá. Então, hoje eu fiz até tudo bonitinho, em homenagem a vocês, fiz um roteiro todo bonitinho. Eu sempre saio do roteiro com vocês, mas vou tentar seguir pelo menos no início, né? Bom, vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte. Primeira pergunta. Vamos ver quem vai responder primeiro. Já estou sentindo calor. Gente, como é lidar com a discriminação e o ceticismo de algumas pessoas em relação à doutrina? Vai lá. Eita, já começou. Olha, eu agora não ligo mais não, entendeu? Eu já passei dessa idade, né? Até parece. Depois de uma certa idade a gente já fica mais assumida. Mas assim, eu passei um bom tempo da minha vida, quando mais nova, que eu não falava não, eu evitava falar mesmo. Porque, primeiro que assim, principalmente a projeção astral, né? Quando você fala de fenômeno mediúnico e você manifesta, acho que é por isso que os fenômenos mediúnicos lá atrás aconteciam mais, eram necessários, porque as pessoas são igual São Tomé, precisa ver para crer, né? Então, quando se trata de mediunidade, se você incorpora, você faz psicografia, aí as pessoas acreditam porque estão vendo. Mas a projeção astral é difícil a gente passar a falar para as pessoas, porque é algo que só acontece conosco. Então, muitas vezes as pessoas não acreditam, né? Isso foi só um sonho, isso aí é coisa da tua cabeça. Ou vai procurar um psiquiatra, vai procurar um psicólogo, não é isso, Saulinho, que a gente escuta muito. Você também, Saulo? Concorda com a Meire? Também passa também por isso? Não, Essa saia justa, ou no seu caso, calça justa? Não, você começa a passar isso logo no começo, que eu comecei com 15 anos, né? Então você já tem um crescimento, uma formação diferente. E você já é visto diferente lá atrás. Mas hoje em dia eu acho legal o ceticismo, porque é mais fácil lidar com uma pessoa, às vezes, cética. Porque a projeção astral, ela é algo também científico. Porque você pode ter suas próprias experiências, não depender de acreditar. Eu não sou um médico que transmite informação. Não. A pessoa pode ir lá e ter suas próprias experiências. Às vezes é mais fácil lidar com uma pessoa cética do que com uma pessoa absolutamente muito ligada à espiritualidade ou meio que voada. Mas é mais fácil colocar uma pessoa cética no caminho do estudo legal do que, às vezes, uma pessoa que está totalmente contornando várias situações. Então, às vezes, a pessoa vai lá e tem sua própria experiência, questiona. O problema não é o ceticismo, o problema é que existe um processo de religião de não acreditar, onde eles tentam fazer algo para provar que você está errado. E não para fazer a pesquisa para ver se a coisa existe. Aí quando você pega a pessoa que realmente é cética, mas que gosta de pesquisar, normalmente é legal, até a argumentação é legal. Agora, particularmente vocês tiveram logo no início, quando vocês começaram a fazer as projeções, eu não sei qual foi a idade da Meire, qual foi a sua idade, a Meire bem novinha, né? E você também, acho que 15 anos que você falou. Vocês chegaram a duvidar de vocês mesmos, do que vocês estavam vendo? Eu sim. Assim, até porque quando eu comecei a entender um pouco do processo, eu já falei que eu tinha o meu próprio preconceito, né? Que eu ficava achando que eu, de repente, precisava mesmo, por eu sempre ter sido muito solitária, eu não tinha amizades, eu não tinha nada, então eu achava que, de repente, era um processo de imaginação minha, né? Uma forma que eu encontrei de criar um mundo legal onde eu pudesse ir, já que o daqui eu não tinha amizade, eu não tinha companhia. Mas o que me libertou foi o encontro com o Valdo Vieira. Foi o marco da minha vida. Foi encontrar o Valdo Vieira na televisão, ir atrás dele, e quando as aulas que ele me deu, que ele disse isso é normal, isso acontece e tal, pronto, aí eu desencanei. Né? Mas no começo era complicado. Saulo, e você? O assunto no começo faz você questionar bastante, né? Mas eu não tinha muito embasamento, eu não tinha pesquisado, eu não tinha conhecimento espiritualista, né? Então aquilo para mim era uma coisa que realmente chamava a minha atenção. E eu vi meu corpo deitado, eu não tive dúvidas que aquilo tinha acontecido. Você está tão acordado, até mais do que agora aqui. Lógico que você vai, com o tempo, pesquisando. Muitas vezes eu parei para olhar meu corpo deitado, questionava se aquilo era ou não realidade. Com o tempo, isso vai levando você a vários experimentos, várias coisas que você vai tendo, que você vai começando a perceber que aquilo não pode ser uma viagem, uma fuga,
porque você tem experiência com outras pessoas, você vê situações de outras pessoas, você encontra pessoas que eram próximas, que tinham acabado de desencarnar e você ouve situações ao redor nos bastidores que começam a fazer parte. Então, na verdade, a projeção astral tem a capacidade de fazer você começar com a criticidade alta e, aos poucos, ganhando confiança nas suas próprias experiências. Eu acho muito legal a projeção por causa disso. E de fato, o Valdo sempre foi porque ele foi um pioneiro aqui no Brasil. E ele e você começa a se falar do assunto de uma forma um pouco mais, sem tanto aquela parte mais somente mística, mas pelo fato da pesquisa e mostrar que todas as pessoas fazem. E realmente o encontro com o Valdo e o meu conhecimento também, minha proximidade com o Wagner, eu conheço ele desde os meus 16 anos também, facilitou bastante o processo. Agora, todos nós temos a capacidade de fazer projeção astral, precisa de um treinamento ou pode ser uma coisa espontânea? Às vezes a gente pensa que é um sonho, mas aí acorda, sente que aquilo é tão real, mas ao mesmo tempo, quando está sonhando, não fica tão consciente. E às vezes também, quando volta, você diz assim, ai, mas não faz sentido o que eu estou pensando aqui, só fez sentido na hora que eu estava sonhando. Como é que a gente pode identificar que a gente fez uma projeção astral? Quais são os indícios disso? Tem os sintomas clássicos, né? Aqueles sintomas clássicos da catalepsia, do balonamento. Mas tem gente que sai e não tem nenhum desses sintomas, não. Não passa pelo estado vibracional, não passa por nada disso. Todo mundo é capaz de sair do corpo. Todo mundo. É algo inerente ao nosso corpo físico mesmo. Agora, sair totalmente lúcido, conseguir rememorar, é que alguns já vêm já no ponto certo para isso. Mas existem técnicas que podem desenvolver isso também. Isso faz parte da natureza. Assim, o próprio processo de vir aqui faz todo mundo questionar se todo mundo está a caminho ninguém fica aqui, do desencarne, enfim, da morte física. Faz todo mundo questionar para onde eu vou, de onde eu vim, porque a gente nem parece ser daqui. Se você parar para olhar o princípio da vida, a personalidade, a diferente forma que a gente tem no nosso interior a certeza que nós, de alguma forma, não pode ser só isso. E isso começa a ser visto através do processo da experiência extracorpórea e começa a fazer parte fortemente da vida da gente. E é daí que começa todo esse trâmite que a gente estuda, vem inclusive daí. Bom, eu já conheço... Acho que quem passou... Desculpa, Lívia. Não, vai em frente. Quem já passou por uma projeção consegue identificar que não é um sonho, porque é algo muito diferente do sonho. Com certeza. A gente parece que está sentindo aquela pessoa que você encontrou, aquela situação, né? Parece que você deixou alguma coisa ali há poucos minutos e voltou para uma outra realidade, né? Tem essa coisa, eu já senti isso, né? Então, mesmo que você não tenha os sintomas projetivos, como eu falei, tem gente que não tem sintoma nenhum, mas a coisa é tão real e é tão diferente de um sonho comum que você, na mesma hora, te dá um clique assim, tu diz, não é possível. E é lógico que tem pessoas que isso acontece e demora muito para acontecer, mas quando a pessoa entra mesmo no processo que começa a acontecer assim, seguidamente, aí você... É uma habilidade consciencial também, né? Porque todos saem do corpo. O princípio de recordar, ou eu chegar com alta lucidez, é uma capacidade que a consciência, aos poucos, vai adquirindo. E quanto mais ela se aproxima dessa capacidade, ela começa a aumentar a regularidade. E por isso que tem pessoas que, partindo do princípio do múltipla existência, que já vem com alguma facilidade, mas não é por acaso. Ela também tinha esses próprios processos em locais diferentes antes de estar nesta vida. Então, por isso que o estudo o estudo ativo da projeção astral costuma desencadear as próximas vidas também. Porque, normalmente, esse estudo no passado ele era feito de forma passiva. As pessoas vão indo, de repente começam, nas próximas vidas, a saírem do corpo com facilidade. A tendência é que estudar isso ativamente na vida faz com que as pessoas já despertem isso aqui, quer dizer, uma habilidade que você adquire e vai continuar na posterior. Inclusive, estudar projeção é legal porque você, todo dia, é um ensaio para a morte. Você vê o corpo deitado, você entra em catalepsia. O corpo não consegue... A amostra é grátis. Você aprende a desprender-se para sair do corpo. O corpo tem que estar dormindo, você está sabendo que ele está relaxado, e para ter que sair do corpo com o processo emocional equilibrado. Você começa a perceber que até para morrer, você tem que ter uma preparação.
Porque se você morre em estágio de desarmonia, costuma também dar problema no processo de desprendimento. Pelo mesmo princípio, se você vai dormir desarmonizado, você tem problema para sair do corpo. Agora, já ouvi gente me O falar... Wagner diz que a projeção é uma amostra grátis da morte, né? O Wagner é muito engraçado. Faltava ele aqui também, né? Para animar ainda mais a nossa live. Mas olha só, gente. Tanta pergunta aqui que a cabeça vai ficando assim, né? Porque é o seguinte... Cacau quer participar, né, Sal? Como já entrevistei vocês, eu quero rememorar um pouquinho do que a gente já conversou, que tem gente, de repente, que não assistiu, né? As nossas lives e tal. E aí eu quero só rememorar um pouquinho. Eu me lembro que vocês contaram sobre extraterrestres, o primeiro encontro que cada um teve com um determinado extraterrestre. Aí eu queria que vocês relembrassem aqui pra gente. Como é que foi isso? Essa experiência na vida de vocês, espiritual. Fala mesmo. Agora então tá na moda, né? Agora a NASA já está reconhecendo ali. Todo mundo está querendo ter um contato com o ETzinho. Virou. Verdade. Eu tive um contato com um ser. Eu sempre acreditei que existiam seres extraterrestres, isso desde menina. Isso eu não tinha dúvida nenhuma. Eu já falei que a minha Bíblia foi aquele livro, eram os deuses astronautas do Erich von Däniken, que virou minha Bíblia. Eu li aquilo pequena e o livro ficava lá, toda hora eu consultava, toda hora eu relia, eu fiquei apaixonada por aquele livro. Então, nunca tive dúvida. Mas a gente vê, escuta e lê muita coisa aí na internet que eu achava que também tem muita viagem na maionese, né? Essa questão dos reptilianos, que são assim, que são assados, eu achava que era... E eu tive uma projeção com um deles que realmente, eu digo... Aí foi quando eu disse, epa, peraí, tem alguma coisa além aí, que o negócio é meio... né? E aí aquela projeção que eu tive realmente foi marcante em termos de não duvidar tanto do que as outras pessoas contavam. Aí eu comecei a prestar atenção mais nos outros relatos. Era uma prepotência minha também, um preconceito, sabe? Porque quando começava a falar e aí eu tive uma projeção com ser assim, eu já ficava meio com o pé atrás. Mas aí depois da minha experiência, mudou muito para mim. Em termos até de prestar atenção, e aí fui vendo que as coisas iam se encaixando, né? Agora, Saulo, você teve umas experiências assim um pouco, né? Assim, não, recentemente, né? Eu tive uma para mim, assim, a experiência avançada, mais marcante, porque a experiência mais marcante que eu tive há um mês e meio atrás. Acho que depois que a gente conversou, aqui, foi que que você falou do gnomo, né? Não, o gnomo é outra coisa. Gnomo não é extraterrestre. Não, o gnomo é apaixonante dele no astral. Não é extraterrestre, é um terrestre interno. Essa experiência que eu tive foi uma coisa muito... que modifica muito o paradigma da gente. Eu fui até um hospital, onde eu vi... Eu não estava esperando aquilo. Eu fui até um hospital, chegando... talvez não por acaso. Eu vi várias coisas interessantes nessa experiência. Chegando no hospital, eu vi uma menina deitada e eu vi que ela não estava dentro do corpo dela. Ela estava do lado, coberta com uma cor. Quando eu levantei, ela era toda branca. Ela era uma extraterrestre que estava encarnada aqui com dificuldade de assimilação no corpo físico e, com isso, um pouco doente. Ela estava no hospital. A mãe dela estava com ela na UTI e pedia desesperadamente para ajudar a filha dela, tal, porque estava até com problema financeiro. Aí, nisso, aconteceu uma segunda coisa. Eu estava um pouco lá, eu vi um médico passando dentro da UTI com a perna aparecendo os ossos, e eu não conseguia ver o rosto dele. Aí eu achei estranho, né? Ele veio passando e eu perguntei... Ele percebeu que eu queria perguntar uma coisa e eu falei que queria. Eu perguntei, por que a sua perna está com os ossos do lado de fora? Como é que você está cuidando dos pacientes se você não cuida nem de você? Assim, ele falou, eu sou extraterrestre, ele falou para mim. Eu não me adaptei ainda ao corpo astral do planeta de vocês. Então, por isso que eu cubro o rosto, que tem várias partes do meu corpo. Ele chegou e falou, ele usou um termo que eu não sei explicar qual foi. Eu estou usando um tipo de corpo astral do planeta de vocês, ele falou o código do corpo, que é o mais próximo daquilo que eu consigo controlar ainda. Eu não consigo administrar ainda o corpo astral de vocês. Aquilo me chamou muita atenção, porque demonstra que, às vezes, onde estão os extraterrestres? Pois estão aqui com a gente. Aliás, nós mesmos somos eles. Então, aí a gente começa a pensar, quando que vai ter um contato extraterreno? Já está tendo. O problema é que a gente não está tratando bem aquele que é semelhante, entre aspas, visual a gente,
Imagine o diferente. Por exemplo, a gente tem problema com pessoas de origem, por orientação e identidade de gênero, que é uma questão simples. No nosso mesmo corpo, nós temos problema no nosso mesmo corpo com pessoas com cores de pele diferentes. Imagina, então. Seres de outra raça que estivessem aqui. Então, isso demonstra que o contato diferente, ou seja, de raças diferentes, ainda não está pronto. Vide até mesmo o desconhecimento nosso sobre eles, já estão aqui, e o processo ainda de crescimento consciencial quanto ao respeito à própria espécie, que nós não temos ainda, nem a própria espécie. E essa dificuldade que eles têm mesmo de adaptação ao nosso corpo biológico. É impressionante. Não é fácil. Eles têm dificuldade de adaptação da gente, não só biológico, eles têm dificuldade de adaptação ao corpo astral, coisa que a gente não sabe. É incrível isso. Então, eles estão todo o tempo... Eu digo mais, a maioria atualmente, ao meu ver, está na primeira vida terrena. Exato. Nascendo aqui. São extraterrestres encarnados. Na sua primeira vida, existem várias reações por ser extraterrestre. Mudança de comportamento, pessoas que já não comem, se alimentam diferente, crianças com alguns processos de adaptação, por exemplo. Uma boa parte dos autistas são extraterrestres que não se adaptaram. Pensei exatamente nisso, que são aquelas pessoas que parece que não se adaptam aqui. Ainda nem tem várias coisinhas que estão nas crianças com modificação. Cara, é impressionante. Na minha geração, eu tomava Coca-Cola na mamadeira. Minha mãe dava para me acalmar. Toma aí, tá chorando, me dá uma mamadeira com Coca-Cola. Hoje em dia, isso é incabível em qualquer... Você não vê uma criança fazendo isso. É impossível. Nem aceitam, né? Não, as crianças já não comem carne naturalmente. Elas já são intolerantes a várias coisas, já nascem diferentes. Já. Você lembra do filme ET, né? O ET. O ETzinho, bonitinho, dedinho, né? Do Spielberg. Eu acho que o Spielberg ali já foi meio, sabe, teve uma intuição fazendo aquele filme, né? Até porque você falando isso, como que a raça humana vai ver, de repente, um ET daquilo? Você lembra? Eles já correram em cima dele para botar, para fazer experiência. E as crianças salvando ele. Quer dizer, todo um simbolismo que é exatamente isso que você está falando, né? Da aceitação do diferente, né? Que hoje a humanidade está cada vez mais difícil aceitar o diferente, está discriminando cada vez mais com preconceito. Então, a gente pensa que está andando para frente, você olha para não está andando para trás. Né? Mas está difícil justamente por isso, Leilinha. A gente está convivendo com pessoas muito diferentes. Tem muita gente diferente. E aqueles que são as chamadas almas antigas, os que estavam mais... têm dificuldade de entender. De aceitar. Você vê que são pessoas... Essas pessoas mais preconceituosas e tudo, são espíritos que já passaram algumas vezes aqui também e que criaram essa mentalidade, porque vem... juntando isso na sua essência. E a gente está convivendo com muitos espíritos novos que estão aqui e trazendo informações novas maneiras de se vestir, de se comportar, de trabalhar. Você vê que essa garotada que está chegando aí tem uma visão de trabalho bem diferente. A gente precisou ficar em casa. Olha, e muito antes, os jovens já diziam que tinha como você trabalhar, ter o teu sustento de dentro de casa. E os pais não aceitavam. De absurdo esse menino ficar o dia inteiro no computador, que tem que fazer, e muitos estavam ali até... Com a pandemia a gente viu... Que você soubesse. Né? E com a pandemia a gente viu como é que isso é possível. Então já são coisas que estão mudando a nossa mentalidade. Mas a garotada aí já sabia disso, já vinha com... Dizer, poxa, porque é preciso que a gente saia desse sistema que a gente... É uma escravidão esse sistema que a gente vive. E ele já vem com essa liberdade. Então, é difícil a gente, quem estava aqui há mais tempo, aceitar, mas vai aceitar. Com certeza, tem. Nem que seja goela abaixo. Agora, gente, olha aqui. Agora eu vou falar de um assunto até um pouco, assim, mais engraçado e tal, que é a história do nosso querido Gnomo, que tem um monte de gente aqui pedindo, pede para ele contar a história do Gnomo. Agora, já não escapa desse gnomo. Eu quero saber, Meire, se você também teve um gnomo. Não. Mas... Não. Nas suas projeções. Mas ela Tonhão e gnomo é a exclusividade do Saulo. Não é verdade? Nunca teve um sucubuzinho, um íncubus na sua vida, Meire? Não é possível. Não, já tive. Então, eu quero saber. Aí, tá vendo? É só dar uma perda que aparece.
Pode contar? Não? Não, quando eu fiz o livro, inclusive, um ser me assediava. O Somos Todos Anjos. Aí quando eu escrevi aquele... Aí qual foi? Veio Somos Todos Diabinhos. Te ver. Não. Quando eu escrevi o livro, que eu recebi muitas informações enquanto eu estava escrevendo, eu já contei, né, que eu tive que mudar o livro e tal. Naquela época eu tinha um ser que me assediava, mas ele não era humano. Quer dizer, até não era humano. Mas como ele era? Como ele era? A gente quer saber, tem que abrir o jogo. Então, eu senti que não era porque o corpo dele era diferente. Quando ele encostava, era mais gostoso. A pele, não, sem sacanagem, a pele parece tipo uma pelúcia, sabe? É como se ele tivesse uma pelúcia. O meu ossinho, o Tonhão, dela é o Pimpão. Você que apelidou de Tonhão ou ele te disse na intimidade o nome dele? Eu. Saulo carinhosamente chama ele de Tonhão pé de mesa. Você já consegue imaginar. Não, né? eu realmente sou assim também. A gente anda muito quando você sai do corpo, as primeiras frequências são as dimensões mais inferiores, né? Que chama inferiores, mais perto do que, inclusive, os seres que moram ali são aqueles mais próximos das mesmas vontades dos homens, que são pessoas adaptadas ainda ao físico. E nesse lugar, a zona sexual é muito forte. Então, o problema é que eles mantêm formas totalmente bizarras. Você tem... qual é a ideia do homem, hoje em dia, machão? Se você parar para pensar, ele não quer ter a coisa pequena de jeito nenhum. Não sendo deselegante. Isso é uma ideia... Freud explica esse teu Tonhão, Saulo. Não, sério. Ele já tá dando dica. Aí, fora do corpo, você vê essas coisas. E o problema é que, fora do corpo, a sexualidade, ela não tem direção. Aqui você fala, não, eu gosto de mulher, eu gosto de homem. Lá é tudo a mesma coisa. Porque a sensação é uma só. Aí, o problema é que eu saí do corpo. Aí eu estava distraído no processo e eu vi pela clara evidência uma coisa pequenininha em que a parte sexual dele era do mesmo tamanho dele. Era desse tamanho aqui, assim, a parte era do mesmo tamanho. Aí ele veio correndo na minha direção e realmente me agarrou assim. E eu encarcando dele, literalmente, desculpa falar, eu senti uma sensação absolutamente boa. Eu voltei pro corpo depois, pensando, meu Deus, além de gay, o que não seria nenhum problema, eu gosto de gnomo. Aí eu voltei extremamente pensativo. Então você não pegou nem o telefone dele? Eu falei que eu fiquei com saudade. Pegou nem o contato? Contato? WhatsApp? Eu senti saudade do gnomo. Eu fiquei, meu Deus. Tanto que eu falei para as pessoas, e eu fui procurar na internet, gnomo astral, gnomo tarado, dotado. Eu não estou falando. Nunca digitem isso no Google. Eu sabia que ia falar dela. É horrível. Freud explica. Não. Provável, e aí? Mas aí foi só esse encontro? Não teve um Não, outro? com o gnomo foi esse. Só esse ser estranho. Eu chamo de gnomo porque era um bichinho. O único que deixou ele na saudade. Na saudade. Não, você falou assim, de gnomo foi esse, porque teve outro? Tem, o no astral o tempo todo. O que mais tem nas dimensões inferiores, nas passagens, são seres semidespidos. Aliás, essa vontade existe aqui. É porque as pessoas elas conseguem, através da roupa, a mentalidade de uma pessoa, o tempo quase sempre voltadas, durante boa parte do dia, você passa a desejos, a impulsos, a instintos. Isso está englobado no ser humano. Claro que não são todas as pessoas, mas se você anda num shopping, se você pudesse ler a mente das pessoas, você entraria rapidamente. Só que no astral isso é mais forte, porque distingue os seres que são assim, e não mente. Pensou, agiu. Então você acaba passando por regiões dessas e você o tempo inteiro tem que estar lúcido para não entrar nas coisas, mas não é sempre que você consegue. Às vezes você entra, muitas vezes entra e volta cansado. A gente acorda, olha, acordei com os espíritos do astral, eles dão uns beijos em você, em que a língua dele roda e puxa a sua boca. Eu nunca passei por isso, um liquidificador, velho. Revelações do plano astral. Pode continuar. Você está perdendo energia, você está meio que dormindo. Você acorda, às vezes, com o mentor te ajudando e fala, e fica chateado porque acordou. Você nunca quis ficar por lá, não? Não, mas... só mais um pouquinho, Mas é aqui assim, o que é o sexo? Que mentor chato, cortando barato, quebrando as pessoas escondem o jogo. As pessoas escondem o jogo. O sexo nesse mundo é assim, poxa, sair com uma pessoa que ela me botou para baixo, para cima, para o lado, foi ótimo. É assim que você fala quando você tem uma pessoa que você gosta. Normalmente, né? Que
ou você, meu namorado é massa, da minha namorada é massa. No astral, essa sensação é muito forte, assim, mas é lógico que não é sempre. Mas eventualmente acontece. Eu costumo falar mais abertamente, a Meire esconde o jogo. Agora, eu não posso perder essa piada. Não posso perder essa piada. Vem agora a pergunta. Entendeu? Agora, Tudo de acordo com... É tudo de acordo com sintonia. Claro, agora, essa pergunta eu não posso deixar de fazer. Por acaso, esse gnomo é imbrochável? Eu acho que lá no astral a galera não tem problema, não. Eles têm energia viagrótica. Ô, Nery, você ficou quietinha. Falou do Pimpão, que tinha uma pele, não sei o quê. Não, esse ser que ele não tem... É Pimpão esse? Não, tem um bom tempo que ele não aparece, viu? É. E olha só, eu sempre fui pro lado cético, assim, de pensar... Era um momento que eu estava fazendo a minha separação, era um momento que a gente ficou um bom tempo. Antes de eu me separar, eu fiquei morando com meu ex-marido aqui, a gente não tinha nada, cada um... E eu respeitava, né? A gente tinha feito esse acordo, então não tinha ninguém. E aí, na minha cabeça, começa a surgir coisas. Será que isso também não é carência, né? Mas era um ser completamente diferente. Eu acho que se fosse um humano que tivesse aparecido, eu ia achar que era carência. Você ia achar? Eu ia achar. Não, isso aí eu tô... Mas ele era muito diferente mesmo. A pele dele é como se fosse uma pelúcia. Um bicho de pelúcia, assim, mas uma pelúcia... Se você quiser namorar com a Meire, você tem que ser Tony Ramos para ela aceitar você. Porque senão ela não quer, ela só gosta dos peludão. É mesmo, né? Ô, Saulo, você é solteiro, Saulo? Você é solteiro? Sou. O Nery, eu acho que ele tem uma certa paixão. Não, mas eu sou solteiro recentemente. Saulo, tira a blusa pra gente ver se você é Tony Ramos. Eu era casado. Eu sou solteiro há um ano e pouco. Tony Ramos, você nem tirar a blusa, só apertar aqui, né? Assim. A maioria das experiências que eu tive foi casado. É? Quando eu fiquei solteiro foi que melhorou, velho. Não, eu sempre eu vou pro lado do psicológico também. É por isso, eu sou mais, né, desconfiada. E esse ser que me assediava não foi uma vez só, não. Foram várias vezes. Ele voltava bem, mas tinha um outro também que eu sentia por trás que não tinha contato sexual comigo, mas tinha um relacionamento muito assim respeitoso, mas um afetivo. Aí era afeto, sabe? Assim, o príncipe que não te come, mas era um príncipe. Entendi, era o sapo. Era o sapo. Eu acho que na verdade, eu acho que na verdade era o mentor. Podia ser até a presença mesmo do próprio Hilário, que eu digo que é o meu mentor. Que ele aparecia também em contrapartida desse que me atacava sexualmente. Mas ele, e eu repelia, eu sentia que não era legal no começo. Eu dizia que não. Isso que eu estava falando da pelúcia. A pele dele ficava eriçada, igual um tapete de borracha, um negócio muito esquisito. Aquela pelúciazinha, ela ficava toda, você passava a mão, foi empurrado, era um negócio estranho. Apaixonado por você e você não reconheceu. Pois é. Olha só, gente, no início, na abertura, eu falei que nem sempre a espiritualidade é como parece, né? E tem alguns assuntos que são polêmicos e tal. Isso acontece também, essas falácias acontecem também dentro de pessoas que falam sobre projeção astral, e, enfim, falácias sobre projeção astral. Existem esse tipo de coisa, assim, de repente, não sei como eu diria, alguém, de repente, falar uma inverdade sobre o que acontece, assim, tipo, aquela coisa que acontece na espiritualidade, que existem as falácias, olha, não faça isso, porque senão vai acontecer isso e tal. Existe isso dentro? Vocês entenderam a pergunta? Não. Não. Como? Não. Uma polêmica dentro da projeção astral. Vocês já viram alguém falando alguma coisa e vocês dizem assim, não é nada disso. Ah, sim. Entendeu? Às vezes que eu não quero entrar muito. Eu não quero entrar muito. Eu sei. Pois é difícil até para a gente falar isso também. Entendeu? Às vezes eu escuto pessoas, já tive encontros assim, a pessoa está falando, né, em seminários, em congressos e tal. E está falando, mas antigamente eu julgava mais. Hoje em dia eu levo mais para o lado assim, cada um tem sua experiência.
Então, de repente, para mim, aquela experiência foi diferente. Eu entrei numa dimensão diferente, eu visualizei de forma diferente, né? Então, eu vou levando, mas eu ainda tenho muito pé atrás, sabe? Com quem faz muito... A gente vê hoje em dia muito sensacionalismo. Isso, exatamente isso que eu queria saber. Essa coisa de o exagero. Tem, sabe? Eu não sei, é ruim da gente julgar. Então, eu até falando tem, eu já estou julgando. Mas eu sempre tento, assim, levar para o lado, poxa, de repente foi a experiência que ele teve numa outra dimensão, né? Mas tem coisas que não bate, não. Aí eu fico mais atenta às minhas experiências, para que aconteçam de novo, para eu validar aquilo que eu estou pensando. Entendi. Né? Porque eu já tinha feito um julgamento lá de quem eu ouvi falando que, eu digo, bom, não é. E hoje em dia está terrível, porque está todo mundo... E as informações nem sempre estão batendo, não. Nem sai. De vez em quando eu recebo um vídeo de alguém que consegue no WhatsApp lá e coloca assim, você falou isso, isso e isso, mas fulano falou isso, isso e isso. Eu nem respondo. Eu fico na minha, eu digo, Às vezes, quando eu respondo, eu digo, então, você escuta os dois lados e vê aquele que o teu coração bate. Que aquele está ali mais próximo daquilo da tua realidade. Né? Então, de repente, se essa pessoa conseguir sair em projeção astral, ela vai ver ou vai encontrar aquilo que a pessoa lá, se de repente outra pessoa falou, porque ela está numa sintonia, ela está num padrão vibracional mais semelhante da outra pessoa. Agora, né? Eu já ouvi, eu falando sobre projeção astral com pessoas, até com tosse. Algumas pessoas, eu também estou aqui, deu uma tosse também. Pessoas dizendo assim, poxa, eu tenho medo de fazer projeção astral, que eu tenho medo de não voltar. Acontecer alguma coisa e eu não voltar. Isso pode acontecer? Tu pode sair para trabalhar e não voltar também. Pois mas da pessoa morrer, da pessoa desencarnar numa projeção astral, existe isso? Porque uma vez eu perguntei, acho que foi, ou não sei se foi para o Saulo, ou se foi para você, que vocês disseram, não, porque o mentor está sempre ao lado e impede qualquer Nem sempre. Coisa desse tipo, não? Não, pelo menos para mim não. Quem falou isso? Então não sei quem me falou. Sei. Assim, funciona assim. A seleção é um procedimento natural. Acontece, né? Pois é por isso que Pimpom pega ela. Tem calores. Os calores da menopausa. O ato de sair, como todo mundo já sai do corpo, tá? Então o ato de sair consciente não vai levar a pessoa ao desencarne. O que leva ao processo um espírito pode fragilizar a atividade física de alguém, mas aquilo está acontecendo independente da projeção. Está acontecendo no dia a dia, começa a acontecer diariamente, e aí vem um processo de fragilização, de assédio, de obsessão. Isso já está acontecendo. E também repercute. Aí, eventualmente, como a gente passa um terço da vida dormindo, há grande chance de um desses processos, o corpo está fraco a ponto de, durante o sono, durante a projeção, você chegar ao desencarne. Mas a projeção astral não necessariamente leva ao desencarne. Pelo contrário, ela faz com que seu corpo adormeça, quer dizer, quando você sai mais do corpo, que ele entra em estado de descanso, e aí o corpo, inclusive, se recupera no sono profundo. É quando ele tem a melhor recuperação. Uma pessoa que não dorme tem risco de fazer isso. Então, a saída do corpo, ela não leva uma pessoa necessariamente, através do processo disso, a ter um desencarne por causa disso, por sofrer um assédio e tal. Isso já estaria acontecendo, inclusive, durante a vigília, e aí, inevitavelmente, pegaria ela, eventualmente, durante uma projeção, e levaria, assim, ao desencarne. Eu vejo da mesma forma. Não é a projeção, não é o processo que vai causar, né? Não é você sair do corpo. Agora, a pergunta para os dois. Qual o maior desafio que vocês já enfrentaram dentro da doutrina espírita? Dentro da doutrina espírita? Dentro da espiritualidade. Da espiritualidade, né? Vocês, da espiritualidade como um todo, né? Pode ser dentro da projeção, dentro você, Meire, eu acho que você incorpora, você tem... Enfim, vocês dão aula... Qual foi o maior desafio em todo esse trabalho que vocês fazem dentro da espiritualidade? Eu falaria que é manter a regularidade, o estado emocional equilibrado no dia a dia. Porque um ponto é um ponto. Você está 10 anos aqui, por exemplo, estou quase 15 no YouTube aqui e tal. Mas são 30 anos de pesquisa, mais ou menos. Nisso você vê sua mãe desencarna, você se separa, você tem variações durante o dia. A projeção astral depende muito de um equilíbrio emocional, a regularidade da mesma. Eu acho que conseguir manter mais ou menos o bom senso, o pé no chão, um mínimo de equilíbrio e trabalhar bem o emocional é o grande desafio. Porque
porque ele é para a vida toda, né? E eu acho que é inclusive o desafio da encarnação. Sim. Porque todo mundo pode até ter um nível de intelectualidade alto. Sabe? As pessoas têm 4 faculdades e tem não sei quantos e tal. Mas se você parar para pensar, o que mais dificulta o comportamento de um ser humano é o estado emocional dela. Às vezes ela está totalmente tal e perde-se na vaidade, no processo intelectual, na sensação de superioridade. Isso tudo vai de encontro ao processo de lucidez. Eu acho que um desafio grande é justamente isso, a gente não se perder na vaidade das coisas que vão acontecendo conosco, assim. Quando você está conectado mesmo com a espiritualidade, as sincronicidades, gente, é um troço assim de louco, né? E muitas vezes são coisas assim gritantes mesmo que acontecem e que é preciso você ter um pouquinho, botar arriar a bola, senão você fica se sentindo, cara, porque, sabe? E é preciso você ter essa consciência para não se perder nisso. Porque também, se você se perde nisso, você perde o contato com os caras. Então, é importante você estar sempre consciente, assim, grato pelas coisas que te acontecem, que são coisas, assim, absurdas de você, às vezes, em situações de aperto, de você fazer alguma coisa. Eu já contei a história mesmo quando eu me separei, que eu fiquei mal de grana, muito mal mesmo. E teve um dia que eu estava pensando em voltar para o ex, porque ele tirou o dinheiro que geralmente a mulher que eu não tinha assim um recurso próprio, fiquei na dependência dele. Quando a pessoa quer voltar, o que faz? Corta a verba, porque diz ela não vai aguentar respirar, ela vai pedir arrego. E eu cheguei nessa situação. E aí um dia eu disse assim, não, eu vou pedir vou aceitar que ele volte, porque eu não vou ter condição de me manter. Né? Eu já coroa, não vou conseguir fazer dinheiro, pensando um monte de coisa. Olha só, não, sério, a gente pensa. Eu sentei. Aí o que eu fiz? Eu disse, não, mas eu botei assim, meu joelho no chão mesmo. Eu digo, gente, olha só, se realmente eu tenho que continuar essa caminhada sozinha, porque com ele não dava, era impossível. Eu jamais poderia estar aqui fazendo isso. O Saulo até acompanhou o Saulo me conheceu antes de eu me separar, era muito difícil, né, Saulo? A gente conversava escondido. Eu não podia falar com ninguém. Ele pegou essa fase. Pegou. Seu marido não queria que você conversasse com o Saulo? A gente falava coisas que ninguém pode ouvir, brincadeira. Que a gente não, ele era confidente. Não, mas a amizade, assim, porque ela estava passando a dificuldade na relação. Era difícil. Ele segurou muito minha onda, assim. E aí, nesse dia, eu botei meu joelho no chão com tanta fé. Eu digo, se eu tiver que continuar, vocês vão ter que me dar um help, que não é possível. Aí o que eu fiz? Fiz um vídeo, botei na internet, meu canal era pequeníssimo, sei lá, não tinha nem 5.000 pessoas ainda, que foi o Saulo que me estimulou a fazer o canal. Acho que eu não tinha nem chegado a 5.000, e eu falei, gente, olha, eu escrevi um livro, mostrei o livro, a editora me deu 100 exemplares, eu preciso vender esses exemplares, que eu estou precisando de dinheiro, não sei o que e tal. Botei o vídeo. E aí eu botei esse vídeo e assim, 5 minutos depois, eu estou querendo lembrar se foi antes ou foi depois. Eu sei que eu fiz a prece, acho que coloquei o vídeo, ou eu coloquei o vídeo e fiz a prece, só não lembro a ordem. Não deu, assim, 10 minutos, o meu WhatsApp tocou, era uma moça lá da Inglaterra, dizendo que queria comprar os 100 exemplares. Eu tinha acabado de fazer a prece. Cass Nova York, dizendo assim, eram 3.000 reais na época, porque os livros custavam 30 reais. E ela ainda disse mais, Meire, eu comprei para te ajudar e você não precisa mandar para mim, porque senão você vai gastar muito, eu vou te mandar o dinheiro do livro e você vende esses 100 para você fazer mais dinheiro. Um anjo. Olha só. Foi um anjo. Incrível. Um anjo. Incrível. Libertador. Então foi assim, a resposta que eu disse, não, eu tenho que continuar. Eu vou continuar, vou sem medo, vai dar certo. Né? Então isso deve ter aproximadamente uns 6 anos, que é o tempo que eu estou separada. Então, isso aí é uma das que eu lembro, assim, que me deu força, e eu sei que foi eles me ajudando, né? Essa conexão, quando eu pedi, eu disse, não, você tem que continuar o teu caminho, porque eu já estava quase pedindo arrego. Eu ia voltar e aí não teria feito trabalho mais nenhum, tinha ficado mesmo ainda totalmente subjugada. Imagina voltar, dizer, aceitar, mesmo que eu ia sumir no mapa. Né? Agora, e o livre-arbítrio, que às vezes a gente fala, não, é porque
poxa, por que não me ajuda nisso? Já que você está falando da ajuda espiritual, né? Às vezes a gente pede e tal, mas a coisa não acontece. E aí vem a explicação. De repente é porque você não merece ainda, de repente é porque você não evoluiu o suficiente, de repente é porque você teve um livre-arbítrio aí que você usou, que não funcionou e agora você não está conseguindo ter de volta o que você tanto quer. Ele realmente, o livre-arbítrio, funciona para todo mundo? A lei de causa e efeito, ela é uma coisa muito interessante. Ela está muito ligada ao livre-arbítrio, né? Porque as ações que você faz, elas causam uma reação, né? E essa reação, ela volta para você de várias formas. A espiritualidade está sempre ajudando a gente de algum jeito. Todas as pessoas que estão... Todas. Mas o processo funciona. Allan Kardec, dentro do espiritismo, ele usa uma coisa chamada fora da caridade não há salvação. A caridade eu chamo de capacidade de fazer uma intervenção. Por exemplo, quando uma pessoa carrega um peso, uma dificuldade que é correspondente à sua necessidade, às vezes, provavelmente kármica, muitas vezes, ou prova, não importa, e você vai lá e alivia o caminho dela naquele momento. Então, você começa a fazer esse processo tanto que em determinado momento, pessoas que você ajudou, espíritos ligados a essas pessoas, ou gratidões que foram enviadas, ou o próprio universo, começa a enviar de retorno várias reações para você. Então, você começa a receber tanto, não só na origem física, mas no processo interior, no processo, em vários detalhezinhos, que você começa a perceber que se não fosse a caridade que você tivesse feito, você não estaria salvo pelas suas próprias dificuldades. Então, o princípio do livre-arbítrio leva você a entender que a lei de causa e efeito funciona de forma incrível. Se a Meire recebeu de volta essa ajuda, é porque tinha, por exemplo, especificamente detalhado, aí focado, uma pessoa grata a ela, que retornou a ela naquele momento e falou, você me ajudou muito, agora é minha vez de fazer por você. Deixa eu fazer por você. Só que isso não acontece só às claras. Isso acontece muitas vezes na sutilidade de quando a gente não sabe o quanto fomos aliviados, às vezes, de situações, de quantos livramentos e situações que estão acontecendo o tempo inteiro. Eu costumo falar que se o ser humano, na sua atual personalidade, soubesse o quanto funciona a lei de causa e efeito, ele seria bondoso por egoísmo. Deixa que eu faço porque eu quero esse crédito para mim. Com certeza. Funciona. Com certeza. É impressionante. Eu acho que, assim, eu sempre falo que a espiritualidade boa, pelo menos a que me acompanha, não estou dizendo que a minha galera seja a boa, né? Mas o que eles passam para mim é que eles respeitam muito o nosso livre-arbítrio. Então, eles colocam opções. Por exemplo, isso que aconteceu comigo, eu poderia, recebi, ganhei o presente, mas dizer, não, mas mesmo assim tá difícil de continuar, porque também não ganhei na Mega Sena, foi um impulso para eu continuar. E eu poderia, de repente, não ter feito o pedido para continuar. Diante do que eu estava passando aqui, eu podia ter dito, traz ele de volta, então, para mim, porque não, eu pedi que eu seguisse o meu caminho. Então, eles respeitaram o meu pedido. Eles colocaram uma oportunidade para que o meu pedido fosse respeitado, né? De forma que respeitasse aquilo que eu pedi. E eu acho que eles estão sempre colocando nos nossos caminhos escolhas, quando a gente está bem conectado. Agora, a gente tem que estar em equilíbrio para fazer também a escolha certa, né? Porque a gente vai sempre arcar com aquilo que a gente escolhe. Com certeza. Mas quando a gente está conectado com o lado bom, eles não manipulam, não. Eu, pelo menos, vejo assim. Não há uma manipulação. Eles estão sempre respeitando aquilo, mesmo que a gente, às vezes, vá bater com o nariz na parede, mas eles estão respeitando que eles sabem que, às vezes, bater com o nariz na parede é aprendizado. Você vai bater e você vai entender que não pode meter a cara na parede da outra vez. Sim. Né? Então, eu vejo assim. Agora, voltando agora à projeção astral, que eu acho que é uma pergunta que eu já vi fazerem muito, inclusive para vocês, né, nas lives que vocês fazem e tal. E vou fazer agora na minha boca. Normalmente, quando a gente pensa em fazer uma projeção astral, de repente é para encontrar alguém muito querido que se foi, né? Dizer assim, poxa, quem sabe eu posso encontrar essa pessoa e tal. Isso acontece espontaneamente ou existe alguma coisa, alguma técnica que a gente tenha que ter para encontrar essas pessoas, tem que pensar nessa pessoa, pedir para que ela se encontre com a gente? O que precisa acontecer para você encontrar aquele ser tão querido que se foi e que você gostaria de ver pelo menos mais uma vez? Eu nunca forcei, não.
Mas eu nunca forcei, porque eu já falei até para muita gente que, assim, os meus pais são vivos, pessoas queridas da minha vida, assim, né, de convívio comigo, eu nunca tive uma perda grande. Ainda não passei por um luto de alguém muito próximo, alguém que eu quisesse muito falar depois que desencarnou. Então, às vezes acontece de encontrar com parentes, tios, amigos que já se foram, mas de uma forma espontânea. Eu não fico Mas é legal, evocando, não. eu tive assim, Você, Saulo? eu tive a oportunidade de não só encontrar minha mãe já várias vezes, mas acompanhar o desencarne dela. Eu soube que minha mãe ia desencarnar antes do veredito médico e tudo mais. Eu fiz um vídeo sobre isso. Eu falei, aviso do desencarne da minha mãe. Fiz um vídeo. Ela estava ainda no hospital. Eu falei, olha, não volta, velho. Aquilo que eu vi foi batata. Então, você tem um processo de acompanhamento do grupo familiar ao redor. A projeção astral, ela dá muito mais do que somente o encontro. Ela faz você ficar sabendo dos bastidores também. Te prepara também, né? E existe uma coisinha que funciona bem, além a própria sintonia com a projeção, os mentores vão acabar levando você nesse processo. É inevitável. Mas quando você está bem sintonizado, mandando recados calmos, por exemplo, eu costumo falar mesmo do WhatsApp astral em áudio, onde você faz pequenas mensagens para a pessoa que você gosta. Imagine que você tem uma mãe que está lá. Qual o tipo de mensagem? Imagine que ela pega em traço uma visão, um celular, que não é, ela vai receber telepaticamente, e dê play. Como é que essa mensagem faz para chegar se ela está na dimensão mais alta? Quanto mais sutil, alegre e legal essa mensagem, mais fácil vai chegar. E não só, melhor vai fazer bem para ela e vai motivá-la a viver você. Porque é importante esse processo do lado, sem sofrimento. Então, esse contato é importante. Quanto mais suave a pessoa estiver, mais fácil o contato, porque até a sutilidade do processo de encontro acontece mais facilmente. Então, eu acompanhei, vim acompanhando minha mãe até... Eu vi o momento que ela desencarnou, que ela ainda não estava... Ela estava se recuperando. Eu vi ela começar a se recuperar, tendo um intermediador, que era uma mentora no meio da gente, para não deixar ela ter contatos emocionais muito intensos comigo, que ela estava em aprendizado. E eu vi minha mãe manter-se, depois disso, extremamente equilibrada durante o encontro comigo. Ela foi preparada para não ter impacto emocional, porque os espíritos equilibrados, eles estudam muito isso. O que vai ser transmitido para as pessoas que estão no corpo. É muito importante que o encontro com pessoas encarnadas que estão fora do corpo não seja emocional de impacto alto. Então, esse é um conhecimento... Que normalmente né? E normalmente é muito. Da nossa parte. Mas acaba atrapalhando a projeção. É da nossa parte. Então, quando ela manteve... Pô, eu pulei no pescoço da minha mãe e joguei ela no chão de felicidade. E ela se manteve plantada, calma, levantou. Não foi, então foi assim, ela transmitiu para mim uma tranquilidade e foi um processo, eu vi a evolução dela espiritual, inclusive, na posterior. Então, essas coisas são inevitáveis. É um grande motivador, sim, a projeção é uma das grandes utilidades da experiência extracorpórea, que é esse conhecimento, né, de a simples continuidade da vida e você conseguir acompanhar isso. Agora, vocês acham que os jovens estão se aproximando da espiritualidade hoje, atualmente? Muito. Eu estou sentindo isso, acho que sim. Os filmes da Marvel, né? Da aula de projeção astral. Doutor Estranho, né? Os animes japoneses, mesmo que às vezes tenha um pouco mais de história, às vezes um pouco mais de sensacionalismo, de terror, eles já estão falando de projeção astral, de mediunidade, de clarividência. Isso está acontecendo de continuidade da vida, de espíritos obsessores. Isso está acontecendo de dimensões paralelas. A Marvel está falando também. Então, o processo está socialmente mais fácil ou acessível para todas as pessoas. E esses jovens são esses espíritos que estão encarnando aí de fora, que eles já vêm lá com uma leve lembrança de que... Ele já vem com um pluzinho, assim, de que realmente existe outro mundo, existe outra dimensão. Eu acho que estão mais... Agora, hein? Estão despertos. Alguém está falando aí? Ele parou, ficou assim olhando. Eu vi o Frank, aí o Frank está com a gente também. Frank, vou deixar um beijão pro Frank. Não, porque vocês, quando eu estou falando com vocês, eu já fico... você pensou que estivesse lá. Não, ela parou só pelo espírito que passou atrás de você aí. Mas tá Ô, Saulo, mas tá tranquilo. Vai que esse de novo aparece aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu vou viajar, não no corpo, para a Flórida, domingo eu tô aí. Imagina, no meio do processo do furacão, tô indo para aí. Por falar, aqui, ó.
Gente, tem tanta gente Você perguntando. tá indo para a Flórida mesmo? Tô indo domingo agora para Flórida. Tá mesmo? Pois é, no meio desse processo do furacão. É sério, eu tô. Não, fala sério, é verdade mesmo? Então você tem que vir aqui em casa, menino. Viu? Eu vou em Orlando, vou em Tampa, vou passar uns. Depois eu vou subir para Virgínia. Então você vai passar aqui nessa terra de pobre aqui, você não vai passar, vai pra Isso, Orlando, não, e vou voltar para Flórida de novo, depois. Mas eu moro a 4 horas de Tampa e a 3 horas e meia de Orlando. Pois é. E a 40 minutos de Miami. Por isso que tu não pode ficar mais uns diazinhos aqui no Rio, né? Porque ele vai vir para o Rio só em novembro. Já tá tirando férias agora. Eu tive que tirar férias para fazer isso. Olha que delícia esse papo aqui de Cuba. A gente vai estar junto em Búzios, dia 3 a 6 de novembro, né? Anuncia aqui. Pois é, a gente vai estar junto lá em Búzios. Mas aí eu queria que ele ficasse mais uns diazinhos, hospedá-lo aqui em casa, para a gente dar um rolê pelo Rio. Só que ele disse que não pode. Fugiu. Por quê? Porque veio para Orlando, é isso? Porque eu vou fazer um curso lá no Instituto do Robert Monroe, que é na Virgínia, que é um curso que aí tá vendo assim, que um ouvinte me deu de presente. Olha que maravilha. Né? Ele esteve lá nesse lugar e eu vou fazer esse curso lá na Virgínia. É um curso de entrada, mas eu vou conhecer as instalações e tal. Aí essa viagem tem a ver com isso. Mas vou fazer uma palestra em Orlando, num centro espiritualista aí, e um centro espírita em New Jersey também, que eu fui convidado. Muito legal. Show de bola, viu? Gente, olha aqui, os centros espíritas estão abrindo agora bastante para produção, né? Isso é bem legal. Olha aqui, gente, a quantidade de perguntas, vocês não têm noção. Vocês estão vendo aí, não? Subindo, descendo, subindo, Olha descendo. o Frank aí com a gente. Vamos abrir um Frank pouquinho. tinha que estar aqui com a gente também, a gente vai fazer uma com o Frank. Eu tô sendo egoísta, porque eu não estou deixando as pessoas perguntarem para vocês. Olha que maldade. Viu? Então, só eu pergunto, quero deixar aqui. Agora quero ver, tá aí, ó. Sueli Lima, vamos ver o que as pessoas estão falando, porque elas estão numa agonia, tanto os seguidores como do Saulo, como da Meire, querem mandar recados e tal. Eu estou me sentindo egoísta. Então, eu quero abrir um pouquinho para eles aqui, ó. Aqui, ó. Ih, aqui, ó. Essa aqui, ó. Eita, homem arretado, chama Tonhão aí. Não, gente. Aí também não pode ficar só em cima do gnomo, não. Eu vou apresentar ele para a Meire. Hã? Vou apresentar o Tonhão para a Meire. Não, muito obrigada. Entendeu? Frank está dizendo que está de olho na gente, hein, Frank? Ô, Frank, faz a pergunta aí, Frank. Frank tá juntinho aí. Aqui, ó. Drica Leiva tá dizendo, vem para Campinas. Eu não sei quem eu vou estar em Campinas sábado, ficar 22 horas em Campinas. Nossa, porque eu vou viajar, hein? Esse homem tá viajado, mano. Não, eu vou fazer uma conexão lá, vou ter que ficar 22 horas em Campinas. Jura? Eu só tô com agenda só para novembro. Novembro eu vou estar com o Frank também em São Paulo. Oba! São Paulo a gente também vai fazer um encontro lá, eu e o Frank, a gente já tá armando isso. Vou botar todo mundo ao vivo aqui pra gente... Por enquanto, eu tô de molho, né? Que se danar desse pé aqui hoje, então... Ainda tá ruim o pé, né? Olha aqui essa pergunta. Sonambulismo é uma forma de projeção? Isabel Cristina. Eu digo que é uma projeção incompleta. Ou prejudicada. Ou com defeito. É mesmo? Você não está completamente desligado, né, do teu corpo físico. Então, você não tá meio lá, meio cá. Meio calabresa, meio... Na verdade, é um estado alterado de consciência que faz com que a pessoa acorde, de certa forma, mais próximo do inconsciente, mas ela leva o corpo junto. Mas pesado. Muita gente tem. Porque você consegue visualizar as coisas no astral, mas quem tá respondendo é o teu corpo físico. Eu era muito sonâmbula, menina. Muito pesado. Meu pai andava atrás de mim direto. Jura? Porque eu falava, eu andava. E depois já foi tudo, né? Já. Não, e depois que eu morei um tempo sozinha, morei 10 anos sozinha praticamente. Eu acordava de manhã e eu olhava a minha sala revirada. Eu dizia, caraca, dei um baile aqui de noite. CDs, tudo fora do lugar. Eu tinha uma estante daquela década de 90, que a gente tinha aquela torre de CD, né? Uhum. Os meus CDs acordavam todo fora do lugar. Eu dizia, caraca! Agora, aqui, ó, MP Murad. Não sei. O negócio é que as pessoas já falei isso, gente. Vocês botam o nome tudo diferente, a gente não sabe. Instagram é uma desgrama. MP Murad, não sei quem é. Está fazendo a pergunta aqui. Queria saber se vocês dois já se encontraram no astral.
Eu, Não, Saulo, já. isso. Não, teve mais. Tive algumas experiências, mas não, eu não considero que eu estava num bom nível de lucidez nessa. Quando você A viu gente tava Meire? bem. Não, porque acontece, mas eu vou muito ao Rio, não sei porquê. Inclusive, eu tive uma experiência no Rio esses dias, Meire, ontem, para falar a verdade, em que eu nunca tinha visto isso, que existia dentro de um morro do Rio, uma caverna, alguma coisa assim, onde o imperador, ou até o pessoal levavam ouro para guardar lá dentro, coisas assim. Dizem que tem alguma coisa na Pedra da Gávea, mas não sei. Dentro, e ela é oca. E eu fui lá no meio disso aí, na loucura total. Eu achei estranho, tanto que eu perguntei para algumas pessoas sobre isso. E algumas pessoas confirmaram a existência dessas coisas. Achei super estranho. Então eu vou bastante ao Rio, mas é preciso começar a focar para ver se eu vejo a Meire aí. Não, antigamente acontecia mais da gente. Às vezes eu tinha um sonho com ele e ele mandava mensagem. Eu dizia aí, caraca, então era de montão. Está dizendo que o Saulo e o Wagner se encontram muito no astral, é verdade, Saulo? Você e Wagner? Tive algumas experiências com o Wagner, sim. A gente fez alguns processos de amparo, lembramos. Eu tive experiência com ele quando eu era bem mais novo, eu tinha 19 anos, 20 anos por aí. E aí eu era de manhã, não tinha celular, essas coisas assim. E eu tinha só o telefone da casa dele, era madrugada. E eu queria falar com o Wagner para confirmar a experiência, né? E era madrugada, tipo 4 e pouca da manhã. E eu falei, não vou ligar, não vou ligar. Ele me ligou. Tocou o telefone de casa, eu atendi. O Wagner falou, Wagner, tá lembrado? Ele falou, tô. Eu falei, pois é. Ele falou, você lembra de quê? Eu falei, disso. Você lembra do que o seu mentor lhe falou? Eu falei, não. Eu sei que você não lembra porque o seu mentor está aqui do meu lado falando comigo agora. Ele falou. Aí ele perguntou para você quando é que você ia começar a fazer o que você precisa fazer. E você brincou para ele falando, eu vou devagar, não sei o que, aquele seu jeito. E ele tá aí, eu não sabia o que era para fazer direito, né? Era a divulgação de forma mais intensa da coisa. Então, eu tive várias experiências que comprovavam até. Eu estive na casa do Wagner, já estive fazendo amparo com ele também, que ele lembra também. Foi bem legal. Isso é maravilhoso, gente. Isso é um dom, assim, que é exatamente como a Meire também estava falando, né? Que você precisa ter aquela humildade, tem que segurar a onda, né? Porque você conseguir ter um dom desse é uma loucura, né? Eu acho que você tem que ter um equilíbrio muito grande para ter a humildade suficiente para dizer, não, peraí, deixa eu segurar, porque é muito poder, né? É um dom muito especial, né? Acho que todos nós temos isso. É porque o treino disso vai levando a regularidade. Mas nós temos sempre situações... É legal que você faz de forma lúcida, né? E a outra pessoa comprova. Então, isso dá uma coisa muito forte, assim. Eu tive experiência com pessoas de você começar a contar a experiência, a perna da pessoa fraqueja, ela senta, ela não entra, porque é tão forte para a minha ex, ela é super cética. Era super cética. Era. Então, ela acordou. Eu tive uma experiência igual. Ela perguntou, eu também tive. Ela conta você, eu comecei a contar para minha parte, que ela perdeu a força nas pernas e caiu, senão ela cairia. Quais são as chances de duas pessoas terem a mesma experiência? Nós estávamos num lugar no astral, era uma praia, e atrás dessa praia tinha um barranco de barro bem alto. E tinham vários espíritos tomando banho nessa praia. E nós estávamos na beira do mar, era uma parte de areia de mais ou menos 50 metros, dentro da água, e veio nesse lugar, uma praia de visita, veio um avião cargueiro, trazendo vários espíritos e parou na beira, dentro da água, com a ponta virada para o lado esquerdo. E ele abriu o fundo e desceram vários espíritos naquela praia, e eu fui correndo na direção do avião. Ela lembra disso de forma absolutamente igual. Eu desenhei o lugar, ela falou igual, do avião. Quais são as chances de duas pessoas terem a mesma experiência numa praia, de um avião cargueiro passar por cima da cabeça da gente e pousar na areia, de abrir a parte do fundo e descerem espíritos, virados exatamente para o mesmo lugar, com um barranco de barro atrás. Então você começa a ter várias experiências com muitas pessoas e chega um momento em que isso impacta bastante. É incrível. Qual foi a paisagem mais bonita que vocês já viram no outro plano? Uma praia que eu fico procurando aqui na Terra para ver se tem. Isso, esse lugar eu já vi várias vezes. É um lugar que você tem mar dos dois lados, é um caminho, tá? Mas você tem duas praias
dos dois lados do caminho e no fundo tem uma montanha. Eu já várias vezes esse lugar já apareceu para mim. Mas o mar é igual do Caribe. Aquele mar transparente, muito transparente. E, às vezes, eu já vi esse mar agitado ao ponto das ondas estarem mais próximas e já vi completamente já vi esse tranquilo. lugar aí também. Já vi esse lugar. Você já viu? Parecido com isso aí. Mas quando eu via, o mar estava mais bravo, eu estava no meio, eu não gostava muito. Mas eu já vi ele agitado também. Eu já vi agitado, mas já vi calminho. Olha, foi o mesmo que Meire, a mesma paisagem? Não. Eu tenho dois lugares que me chamaram a atenção. Um por ser muito, não só lindo, mas a sensação interna inacreditável. Porque a gente está acostumado a viver aqui, de vez em quando a gente sente coisas que a gente não sabe o que é, ou acostumou a sentir angústias e sensações que não são nossas. A gente acostuma. Você está aqui agora, do nada vem uma angústia. É como se alguma coisa de fora viesse na sua direção. Falou, não é meu isso. É a energia do ambiente que nós vivemos, de alguém sofrendo, da massa que está aqui, de quem mora. Então, eu fui numa dimensão, a 7ª dimensão astral é a dimensão astral, quer dizer, do corpo astral mais alta que existe, depois até chegar à dimensão mental. Nessa frequência, eu estava voando, eu nem sabia que eu estava lá, e eu comecei a sentir um nível de alegria e felicidade tamanha, e eu explodi de euforia e falei, meu Deus, o que é isso que eu estou sentindo? Muita paz, muita... Aí ele falou, isso é a frequência daqui, e você está sentindo somente aquilo que é seu, potencializado pelo lugar. Eu falei, não, eu não sinto essas coisas. Isso é uma coisa que chama muita atenção, que demonstra que se você estiver num lugar desse, você não vai ser atacado por sensações que está sendo o tempo inteiro aqui, sem perceber. A outra sensação que foi para mim incrível foi a experiência quando eu me aproximei do planeta Júpiter. Eu não entrei no planeta, eu não tive sutilidade para entrar no planeta e ver os seres do planeta que estavam em dimensão mental. Mas a sensação de alienígena estar na frente de um monstro daquele, que foi a sensação que eu tive, me impactou de forma incrível. Assim. E principalmente saber que existia, inclusive um cara falou comigo que era um jupiteriano, mas estava em corpo visual parecido com o meu, e ele que falou que eu não poderia entrar no planeta por uma questão de sutilidade. Foi uma sensação assim de que como nós estamos num lugarzinho assim temporário, o processo é incrível lá fora, e quanta coisa a gente tem para alcançar ainda. Essa experiência foi incrível por isso. Agora, teve algum... Não, eu tenho um lugar que eu costumo às vezes visualizar que o céu é alaranjado e tem 2 luas. Você consegue identificar 2 luas. Não sei onde é isso. Onde seria isso? Não sei. Marte não, né? Marte não tem 2 luas. Não, mas é bem visível, assim. 2 luas e o céu é alaranjado. Agora. Olha, e tem alguma chance de uma projeção dar errado? Isso existe ou não? Como assim? Dar errado em que sentido? De ser assustadora e tal? Dar errado, você, enfim, ser levado para um lugar... Sim. Vai te amedrontar, onde você vai querer sair correndo, voltar para o corpo. Se você, inclusive, esse é um problema. Eu costumo falar que um dos maiores problemas da projeção astral é a capacidade de você não mais conseguir dormir sem lembrar dela. Ou dos sonhos. Porque você aprende a acordar, significa que se você estiver numa fase ruim, você tende a baixar a sua frequência. E acaba caindo, os espíritos eles pintam e bordam em cima de você. Porque você baixa a frequência, não está numa sintonia muito boa. A galera que você começa a acessar usa justamente a sua baixa de frequência para tentar aproveitar aquela fase sua para diminuir. Então você ouve espíritos, eles cobram de você. Se você faz uma coisa errada, por exemplo, olha, uma coisa que é impossível ou é quase absurdo de fazer é o ato de agir errado com a pessoa. Os espíritos, principalmente os moradores da região inferior, apesar de tortos, eles são inquisitores. Eles ficam procurando defeitos em você para ir até você, para acusar você daquelas situações, para fazer você sentir culpa. E a culpa é um dos sentimentos mais baixos que pode existir numa pessoa, que de baixa sua frequência faz você sair da linha, digamos assim, do amparo. Então, esse seria uma experiência que é desagradável, porque você é ser humano, como ser humano você é falho, e você sabe que é normal, às vezes, escorregar ou não está muito bem, mas você precisa estar sempre cuidando desse aspecto, quase tentando ser um super-homem, para não permitir que espíritos tão baixos se aproveitem da sua fragilidade humana. É triste até certo ponto isso. Mas aí...
E quando a gente está assim embaixo, a gente fica muito próximo, é como se a gente ficasse mais densificado. Eu lembro de uma projeção, na época da minha separação, eu fiquei muito conturbada emocionalmente. Então é normal, dentro de um processo que eu queria me separar, não queria, então tinha aqueles momentos de raiva, de revolta, e isso faz com que a gente fique muito tenso mesmo. Então eu lembro que eu saí no meu quarto, ele ainda estava, e foi um dia que eu estava muito pé naquela coisa de que eu não queria mais ele dentro do quarto, e ele ainda dormia no quarto, e dormíamos nós três até no mesmo quarto. A Natália sempre ficou com a gente. Meu quarto grande, e ela tinha um sofá-cama dela dentro do nosso quarto. E aí eu saí do quarto, era tudo tão real. Quando a gente sai muito próximo aqui, que eu falo que é o segundo duplo, né, energético, é tudo muito real, muito real. O quarto estava escuro, eu acordei com um barulho dentro do quarto. E aí eu levantei, porque a minha preocupação era a Natália. Na hora que eu vi o barulho, eu olhei para o lado, eu vi ele dormindo do meu lado, e eu disse, não foi, e vi um vulto dentro do quarto. E eu identifiquei a Natália deitada lá no sofá. Eu digo, não é? Então eu levantei meio que, assim, meio atordoada, naquela assim, entrou alguém aqui dentro de casa. Desespero de ser um assalto, né? Eu disse, alguém entrou. E na escuridão do quarto, assim, eu senti quando veio, o espírito veio por trás e cravou uma espada. Eu só identifiquei que era uma espada. Não, ele cravou um negócio aqui. Não, até hoje eu tenho esse ponto dolorido aqui, ele tá? não fura você pelas costas. Menino, e eu só vi que era uma espada porque eu senti transpassar o meu corpo e eu segurei. Ela transpassou e eu segurei, assim, com a mão na frente aqui. Ela passou e eu segurei ela aqui. E aquilo, a dor intensa, tudo muito real. E a confusão na minha cabeça, achando que era realmente um assaltante. E, sabe, aquele turbilhão de pensamento. Voltei para o corpo, assim, num grito, né? Desesperada, aquela coisa. Eu fiquei umas semanas com a dor, não passava. Fui procurar médico, tirar radiografia de pulmão, de não sei o quê, porque doía muito, muito mesmo. Não tem noção, não podia encostar no ponto. Não tinha, doía demais nas costas. Essa foi uma materialização da coisa, né? Não, incrível. Passou com uma outra projeção, onde eu tive meu primeiro contato em projeção com os greys, que eu tinha maior preconceito com os bichinhos também. Saí aqui nessa porta que eu tenho aqui, que é tipo um pátio aqui na frente, olhei para o céu, uma nave gigante, dominando o céu todo. Nisso desce os três, eu com muito medo deles. Eles desceram e eu fiquei petrificada primeiro de medo, que eu com medo, com situação de perigo, eu congelo. Tá aqui, eu travo. E eles ainda colocaram a mão na minha testa e eu fiquei completamente congelada, de sentir dor. Sabe quando você bebe uma coisa muito gelada? Sim. Que dói tudo? Então, eles me congelaram, mexeram nas minhas costas. Eu acordei com aquela sensação que eu tinha bebido algo muito gelado e a dor das costas sumiu. Nunca mais tive. Olha. Agora, é possível fazer uma regressão para uma outra encarnação? É, possível, sim. Você já fizeram? Você faz uma retrocognição. Vocês já tiveram essa experiência? Eu já tive. Eu já tive uma projeção dessa de retrocognição, que talvez, assim, alguns dizem que nem foi uma projeção, mas eu estava dentro do Frei Luiz, que é um centro aqui do Rio. Sim, do Dr. Frutuoso, né? Do Dr. Frutuoso. Eu estava lá fazendo trabalho de radiação, que eu trabalhava lá, e dentro do hospital holístico deles, e sentada assim na cadeira fazendo irradiação. De repente eu me vi saindo do corpo, normal, como se eu tivesse saído, e vi uma tela mental se abrir, onde passou toda uma história envolvendo a minha filha, meu ex-marido, contando tudo o que na época eu não tinha muito entendimento das coisas que a gente estava passando, e a história toda foi passada lá atrás. Então, em projeção em vigília, eu não estava dormindo. E dormindo, deitada, assim, já tive alguns outros flashes, assim, também de vidas passadas. Já falei que eu já tive vida passada com o Saulo. Assim, vou escrever outro livro. Eu não tenho muita ligação à vida passada. Às vezes eu penso até que eu devo ser de algum buraco aí, por aí. Mas eu tenho muito mais ligação no período intermissivo. Mexe mais com o que, assim, no período entre vidas. Que a gente fala muito de vida passada.
Mas a gente esquece que a vida passada, como agora, é uma vida de inserção num corpo limitado àquela vida. Você não tem conhecimento espiritual. Sim. É muito mais forte o mundo espiritual, onde você está com um nível muito alto de consciência, perto de pessoas com o mesmo nível, assim, de parentes, ou pessoas que está contigo, às vezes, há milênios, como amigos, mentores e tal. E eu lembro muito disso. E me impacta bastante. Tanto que eu não gosto de ver. Tem algumas coisas que eu não gosto de lembrar, porque a gente precisa dar continuidade à vida aqui com algum tipo mínimo de incentivo. Quando você, às vezes, abre muita consciência, vem aqui, a gente chama de síndrome do estrangeiro. A sensação, pô, o que eu estou fazendo aqui? É uma passagem meio estranha. Acaba essas coisas não fazem meio sentido. Seria parecido com que, de repente, eu fizesse você lembrar de uma coisa muito legal de pessoas que você gostava, ou até tirasse você dessa vida e fizesse você esquecer tudo que você tem agora aí. E, de repente, você lembra de toda a sua família. Onde você está, as coisas meio que perdem o sentido, assim, na hora, por um espaço pequeno de tempo. Fala, meu Deus, eu estou longe daquilo. Então, não é uma sensação que eu gosto muito de ter. Eu prefiro viver mais ou menos com limitação até esse ponto, mas é inevitável, eventualmente, a expansão de consciência e a rememoração. E dá para prever o futuro numa projeção? Sim. Tá, Também. Pré-cognição. eu tive uma experiência sobre isso que foi meio que comprovada. Eu estava fazendo um dos vídeos que eu faço sempre, que são as respostas de frequentes, os FAQs, né? Aí eu estava, e nisso eu tinha tido uma experiência aquela noite, que foi o seguinte: eu vi uma pessoa próxima da família caída e ela sendo carregada para o hospital, e eu via espíritos da família com ela como se ela fosse desencarnar. Eu falei isso ao vivo. Não sei se as pessoas que estão aqui na época, algumas dessas que nos acompanham, puderam confirmar no chat que elas assistiram a falar isso. 5 dias depois, aconteceu exatamente a mesma coisa. Uma pessoa caiu desacordada num quarto. Veja que incrível. Foi uma questão de suicídio, tá? Ela tomou vários remédios. Ela foi carregada por 2 pessoas para o hospital da mesma forma e desencarnou. É a pessoa da família. Então, foi que coisa impressionante. Eu acho que teve o caso dos teus sobrinhos também, não foi? É uma gravidez na família. Mas essa gravidez não foi futuro, né? Essa gravidez foi uma coisa interessante. Mas veja só. Uma pessoa da família também que ficou grávida. Aí passou um tempo, eu nem pensava nessas coisas, saí do corpo e vi um menininho, um loirinho, um gordinho, gente boa pra caramba, brinquei com ele e tal. Eu voltei pro corpo, muito lúcido, e falei, olha, é um menino. É dessa forma que tal. Pois ela, um pouco depois de eu fazer ultrassom, era uma menina. Aí eu, quebrei a cara, né? Falei, cara, beleza, eu não falo, por isso que eu não falo essas coisas, você se lasca. Pois, infelizmente, essa moça caiu da rede e perdeu o bebê. Pois ela engravidou de novo 1 mês e pouco depois. E hoje ela tem 3 filhos. O primeiro filho é magro, de cabelo preto. O segundo é esse menino, loirinho, meio fortinho, e muito ligado a mim. Eu sou, inclusive, padrinho dele. E o terceiro é magro, de cabelo preto também. Só esse menino é forte, de cabelo loiro. Foi justamente o menino que eu... Isso é incrível. Sensacional. Você conversou com o espírito que ia nascer. Agora não me pergunte por que aconteceu aquela situação. Não sei. E você, Neide? Não lembro, assim, de futuro. Eu lembro de ter acontecido no presente mesmo. Uma das projeções que mais me marcou foi quando o meu ex-marido estava infartando e na hora eu vi, ele estava sendo levado, era com o povo da Umbanda, né? Eu vi uma cachoeira e vinha todo aquele pessoal de branco na cachoeira. Eu via que era uma gira de Umbanda. De dentro da cachoeira vinha uma pessoa vestida de Oxum, com aqueles paramentos todos, pegava ele. Aí eu dizia, você está levando para onde? Essa entidade virava para mim e falava assim, eu estou levando para trazer ele para você. Eu estou levando para trazer ele para você. Com essas palavras assim. Aí eu acordei com o telefone tocando, era ele indo para o hospital, que ele tinha infartado. Né? Ele estava fazendo ginástica de manhã, infartou e estava indo para o hospital. E realmente a situação dele ter infartado foi uma situação que depois ele ficou muito mais próximo mesmo de mim. Aí eu fui aceita pela família dele, toda uma história assim. Então não foi bem futuro, né? Mas era o que estava acontecendo.
Na hora que marcou bem. Vocês acham que a gente está passando por um momento muito difícil no mundo? Seria talvez porque o mundo está mudando, né? Passando a ser um mundo de regeneração, né? Que é o que dizem, né? Porque você sente assim, hoje, por exemplo, eu estava vendo aquele furacão, né? Aquela energia. Eu li vários livros espíritas sobre isso, sobre essa energia das tempestades, que são tempestades de energia pura, né? Você olha o céu, chega a ficar azul, assim, aquela coisa, sabe? Os trovões e tal. Isso vocês acham que tem a ver com essa coisa que o mundo está aí rodeado enfim, de muitas energias e mais energias, com guerras, com pandemia, com tudo isso que tem acontecido? Ou é a própria energia mental das pessoas que está favorecendo a esses fenômenos? Olha, eu vejo as coisas com uma certa até naturalidade. Por exemplo, algumas coisas sempre vão servir para a gente em forma de aprendizado, né? A pandemia é uma forma de aprendizado, mostra que nós estamos conectados. Não adianta se uma pessoa está na China ou está aqui, estamos todos conectados. A guerra também demonstra isso. Hoje em dia, uma guerra impacta o mundo inteiro. Então, a gente começa a ver que, inclusive, a iminência de uma piora das coisas mostra que se acontece uma coisa num lugar isolado, estamos todos envolvidos. A economia é envolvida, os Estados Unidos também passa por dificuldade. Todo mundo, vocês aí, a gente aqui no Brasil, passa por dificuldade. A questão especificamente dos furacões, eu não tenho dúvida que eles movimentam muita energia, até porque é um processo da natureza, mas acho que é um princípio do planeta. Isso sempre aconteceu no planeta Terra, mesmo quando somente os dinossauros estavam aqui. Nas épocas em que existe o maior aquecimento, a baixa pressão, que faz com que forme os furacões com água quente, né? Essas coisas sempre aconteceram e fazem parte do contexto do planeta. Eu acho que, de certa forma, também é uma forma de união. E quando acontece uma coisa como essa, um país inteiro se une, por exemplo. Eles até para um pouquinho de falar de questões políticas, eles param de brigar sobre direita, esquerda, eles começam a perceber para ajudar, solidariedade, a generosidade das pessoas, não? Isso tem muito nesse aprendizado. A guerra faz isso também, ela aumenta a nossa capacidade de sentimento, a pandemia faz isso. Inclusive, é bem interessante como você percebe, você está aí na Flórida, como os mercados ficam cheios, como as pessoas começam a diminuir. Outra coisa que aconteceu que eu achei estranha aí, me perdoe, que aqui também, que até hoje eu questiono, mas eu vou voltar ao tema, é por que as pessoas continuam comprando papel higiênico? Menino, é a mesma pergunta que eu faço. Na pandemia, acabou a mesma o papel coisa. higiênico Papel higiênico e papel toalha. Você não acha? Todo mundo desesperado. Eu queria entender isso aí. Você não acha? Eu também Demonstra queria. também a necessidade de consciência. É uma pergunta. É porque todo mundo fica achando que vai dar merda. Você percebe? Ou vai morrer com desinteria, né? Aliás, botou bando de cagão, verdade também. Não vou ter tempo, não vai ter papel para limpar, entendeu? Não vai ter papel para limpar. Então Mas você percebeu isso? Por exemplo, aí nos Estados Unidos, que as pessoas têm assim, há menos desigualdade, mas não quer dizer que não exista dificuldade. Sim, você acha que num momento como esse, as pessoas têm algum tipo de consciência do tipo, vamos pegar só um pouquinho de água para deixar para as outras pessoas? Ou cada um pega o que vai... Olha, eu não sou perfeita, não, tá? Mas você percebe... Mas eu já fiz isso várias vezes. Você percebe que isso leva a um tipo de conscienciação? Porque se você vai no mercado e não acha água, significa que alguém levou mais do que podia, talvez. Verdade, alguém passou do limite. Não, na época da pandemia, você chegava lá, as pessoas estavam se matando para pegar sabe aqueles rolos grandes que vem com vários papéis higiênicos dentro? As pessoas estavam quase se matando. Eu ficava impressionada. Aí uma vez eu cheguei num determinado supermercado, tinham 2 rolos. A mulher ficou assim com o olho arregalado, achando que eu ia pegar os 2, porque eu cheguei primeiro, né? Fui lá, peguei o meu, saí, nem olhei para trás. A mulher ficou assim me olhando, não acreditou naquilo. Achou que eu ia pegar os 2. Eu falei, sabe, não era para pegar nenhum, porque tinha tanto papel higiênico lá dentro. Mas eu fazer o que com esse papel higiênico? Mas isso nos faz questionar. Nos faz questionar. Na pandemia aconteceu com álcool em gel, não se achava em lugar nenhum. Mas esse porque era compreensível, né? Todo mundo tinha que tomar banho de álcool em gel. Assim, tipo, as pessoas tentando resolver o mais rápido possível a sua situação. Isso leva a um questionamento muito interessante de será que a gente não conseguiria entrar num processo de união? Quer dizer, mesmo o mesmo país ou a mesma população entra em guerra interna,
Não há necessidade. Eu acho que isso é um questionamento interessante. Não tem nem como falar para preparar a gente. Por quê? Se falar, vamos dizer que realmente a espiritualidade eles têm até como prever um caso de um terremoto sério, de alguma uma coisa assim séria, eles têm tecnologia para isso. Mas se eles passassem uma informação precisa para que a gente transmitisse até para as pessoas poderem se preparar, não estão preparados ainda para receber essa informação. Verdade. Ia ser um pânico geral, ia ser... As pessoas reclamam, né? Ai, poxa, bem que podia avisar e tal, mas vai ficar para ver. Como? Pânico geral. Vai falar. Aqui quando Infelizmente. Aqui quando então, o ideal é o quê? Cada um tá bem conectado, porque o aviso vai vir. Verdade. Isso eu falo para todo mundo e acredito de verdade. Como chega para mim, vai chegar para outras pessoas também. Agora você tem que estar conectado. Então faça o seu esforço de estar conectado e não ficar esperando que mandem um recado para você, que você vai receber o teu recado. Sim. Isso demonstra, na verdade, o quanto acho que momentos assim, momentos de pandemia, momentos de guerra, momentos de furacões, demonstram como a gente precisa trabalhar situações de união na humanidade. Por exemplo, os Estados Unidos foi e vacinou primeiro, quem vacina primeiro logo as suas pessoas. Não adianta, porque quando começou isso, começou na China sozinho. Se você não vacina as pessoas dos outros países, o vírus entra em mutação. Sim. E já não adianta mais o que você fez, porque a sua vacina só funciona até ali. No processo de mutação, porque o vírus tem uma nova vacina, exatamente. Passando de um lado para o outro. Então a gente percebe que o próprio sistema de egoísmo é um sistema até certo ponto, de limitação. Porque você, ao não deixar a outra pessoa sem água e pegar toda a água para você, você corre risco de alguém invadir sua casa para pegar água para você. Com certeza. Se as pessoas pudessem ter esse discernimento, né, Saulo? É uma coisa impressionante. A generosidade, é aquela coisa de realmente respeitar o limite do outro, né? E isso falta muito. A humanidade não tem essa consciência. Eu vejo o futuro como... às vezes uma pessoa me perguntou certa vez como é que talvez seria um mundo ideal, uma sociedade futura. Eu acho que vai ter um ministério da energia local, por exemplo, onde as pessoas vão conseguir fazer uma ideia de poluição energética, onde determinada região vão perceber que está faltando mais altruísmo. Então, eles vão... Por que acontece? Você não consegue dormir bem hoje, por mais que você esteja numa casa boa, porque tem uma pessoa depressiva na casa do lado, em várias. Essa energia está lhe pegando. Então, para você ter paz, para você viver bem, não basta ter uma casa, ter alimentação e ter sua família, entre aspas, segura. Porque essa energia, ela invade a casa da gente. Teoricamente, a gente teria que estar ajudando toda a sociedade para que todo mundo mais ou menos conseguisse dormir, ou estivesse numa situação razoável de paz e de tranquilidade, para finalmente transmitir paz para todas as pessoas, que é um valor a ser conquistado. Porque as pessoas às vezes conquistam coisas, mas não conquistam a paz e não sabem nem por que ela não está. A sociedade, ela está impregnada nela mesma, tanto a sociedade pequena, micro, como as grandes relações de sociedade, que é o mundo inteiro. Tanto é verdade que nós temos na época política aqui no Brasil, Bolsonaro, Lula, não sei o quê, e há uma guerra de todos os aspectos. Eu tenho acompanhado. Menor, outro pensa que o outro é burro, outro pensa que o outro é malvado. Aconteceu isso também com Trump e o Biden. Uma energia tão forte que o mundo inteiro entrou em colapso nervoso. Pessoas passaram mal, pessoas começaram a vomitar, pessoas tiveram dor de cabeça, para mostrar como estamos conectados e a vibração que nós emitimos acessa todos de uma forma ou de outra. Então demonstra que talvez no futuro o avanço da percepção para eu estar bem, meu vizinho tem que estar bem também. Verdade. Não, e você vê, e nesse momento de transição, que é processo natural, todas essas coisas que a gente estava falando lá atrás, desses cataclismos, de tudo que está acontecendo, que provavelmente vão acontecer outros e mais fortes, porque o planeta está mudando frequência, então ele também está se adaptando a essa nova frequência, isso afeta tudo. A vibração do planeta é diferente, então vai afetar o clima também. A espiritualidade, ela até gostaria de trabalhar de forma que preparasse a gente para isso, mas não tem como. Enquanto a gente não tiver essa consciência que o Saulo está falando aí, não tem como você avisar que, olha, vai acontecer um terremoto mais forte aqui, vai acontecer, e daqui para frente vocês vão ver. Vou fazer um teste. Cara, seria incrível esse teste. Se a gente conseguisse pegar uma pessoa e dizer, pessoal, é o seguinte, vamos fazer agora a hora de paz no mundo inteiro. Onde todo mundo, nesse dia, naquela hora, por uma hora,
vai parar para ajudar o próximo, pegar seu tempo. Aí a gente vai ter uma mudança tão incrível no planeta por uma hora, que a gente vai conseguir sentir a paz que nós mesmos poderíamos fazer, por estarmos conectados uns aos outros. E aí, isso nunca foi feito. E ninguém parou nem segundos para fazer isso. Tá? É para tentar entender o quão forte nós somos responsáveis de como o mundo está nesse momento. Inclusive, fazer com que todo mundo parar um pouco. Vai. Ninguém assalta ninguém nessa hora, eu sei que é utópico. Mas todo mundo sairia para fazer alguma coisa por alguém. Todos. A gente teria uma mudança impressionante energética no planeta, que só saberia se fizesse. Mas para determinar isso, teria que ser uma pessoa com muita força, né? Para convencer a humanidade inteira a fazer isso. Porque aqui também a gente vive em níveis diferentes de energia, de consciência. Né? Consciência de tudo. Também. Então, imagina se o cara que está acostumado a assaltar, às vezes, poxa, agora é o meu momento, agora que está todo mundo ali. Pois é. Alguém colocou ali o povo não respeita nem um minuto de silêncio, vai respeitar uma hora, é verdade. Né? Eu acho que a energia do amor, ela é avassaladora. Ela pega todos os seres de alguma forma. Seria um dia de desmontar a corrupção, só aquele momento. Desmonta um pouco tudo que você faz, Kai, onde a gente, cada um, só para testar, para o que aconteceria no planeta, a sensação qual seria. De a gente não deixar mais ninguém passar dificuldades naquele momento. Passe para frente essa ideia, gente. Está aí, vamos lançar essa ideia aí no éter. Vamos tentar. Mas é verdade. A gente observa, né? As boas ideias surgem assim, as ideias especiais. Mas tudo é sintonia, é muito difícil. Essa semana eu tive num evento lindo aqui no Rio de Janeiro, que foi a Festa das Benzedeiras. Lindo, lindo, com a dupla Rosa Amarela cantando lá, que eles são fantásticos. Aquela menina, a Pris, parece que ela tem um sabiá na garganta, é lindo. E ela estava cantando, eu entrei em transe. Eu fechei meus olhos, aproveitei a energia que estava vibrando no lugar. Era linda, 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 linda. Tinha uma energia circulando, você quase tocava. Né? Ela cantando e aquela energia circulando. Aí foi muito engraçado que o André estava comigo e ele me gravou. Eu até coloquei lá no meu Insta. Aí você observa que tinha pessoas atrás que não estava filmando todo mundo. Aí alguém perguntou assim, como é que você conseguiu se concentrar com aquela criança, que tinha uma criança brincando atrás? Eu nem vi. Você nem viu. Porque eu estava sintonizada naquela energia. Mas naquele momento ali, tinham pessoas que estavam completamente alheias. No vídeo a gente percebe. Muito tinha difícil, gente que né? estava... Você reunir. Então é difícil, é preciso, né? que todos estejam. Você vê, uma menina aí colocou, é difícil respeitar um minuto de silêncio, que dirá uma hora fazendo isso. É verdade. Né? Às vezes você aparece nos estádios, 1 minuto de silêncio, aí a câmera abre e mostra não sei quem falando com não sei quem. Imagina, as pessoas não conseguem. Meus amores, eu por mim ficava aqui até amanhã, mas sei que vocês têm compromisso. Vamos fazer igual o João. Olha aqui, menina, a gente já está 1h30 falando, sabia? Caramba. 1h30. Maravilha. Eu nem senti o tempo passar. Quando eu olhei, falei, gente, eu estou pegando os dois aqui, estou sequestrando. Muito gostoso. Amei. Vocês são maravilhosos. Agradeço vocês darem o tempo de vocês. Eu que agradeço, muito bom. Para mim, entendeu? Me sinto muito honrada com isso. E quero fazer muitas vezes reunir logo, chamar o Wagner. Chamar o Wagner para a gente fazer junto, muito legal. Botar todo mundo aí. Meirinha sempre tem que estar presente, que Meirinha é a minha madrinha aqui do Entre Nós, né? Tem sido muito especial para a gente. E você, Saulo, aliás, foi através dela que eu conheci você. Né? Que legal. Então, eu queria, de qualquer maneira, que vocês deixassem uma mensagem aqui, porque eu sei que os seguidores de vocês estão aqui assistindo, né? E eu queria que vocês deixassem essa mensagem de super alto astral que vocês representam. Eu acho que não... eu sempre falo dessa conexão, eu acho que quando a gente está se esforçando mesmo para melhorar, e isso é no nosso dia a dia. Não é você querer ser santo, mas o mais importante nesse momento é a gente reconhecer. Você faça sempre uma autoavaliação do teu comportamento, do teu pensamento, porque a gente vai cair numa vibe ruim, a gente está aqui encarnado com pessoas diferentes, tem horas que contrariam, bate cabeça, pensamento, e você vai sair, vai se desalinhar, isso é normal. Mas se observa e sabe, para se reequilibrar. É momento da gente se autoconhecer, da gente procurar cada vez mais nos mantermos numa sintonia bacana, para a gente se conectar com a galera bacana que está do outro lado lá,
desesperado tentando mandar mensagens, tentando mandar intuições, porque aquelas pessoas que estão sintonizadas com eles, para a gente vai sempre aparecer oportunidades, vai sempre aparecer escolhas melhores, sabe? Agora a gente tem que saber fazer essas escolhas e para isso a gente tem que estar em equilíbrio, tem que estar com o nosso coração tranquilo, sempre focado em... O melhor parâmetro, o cara que teve aqui há 2000 anos atrás falou, na dúvida do que você vai fazer, para e pensa assim, se fizesse isso comigo, ia ser legal? Será que isso... Então, é a resposta para você saber se está certo ou errado. Inverte a situação e tudo que você for fazer, coloca nessa balança, sabe? É tempo da gente ter noção disso, que através no nosso comportamento, dos nossos pensamentos, que nós vamos nos conectarmos realmente com uma força bacana, que irá nos ajudar. Então não se preocupa quando é que o mundo vai acabar, se vai ser um meteoro, se vai ser uma bomba atômica, não importa isso. Se você estiver bem, o mundo pode acabar, que você não vai acabar e você vai para um lugar bacana. Agora, se você não estiver legal, corre o risco do mundo não acabar, que não deve acabar, você vai viver uma vida porcaria. Quem vai acabar é você, né? E quem vai acabar você. Acabando é você, né? Então, eu acho que esse é o maior recado aí da espiritualidade. Se cuidem, viu? Se cuidem. Maravilha. E você, Saulo? Qual a mensagem? Eu vou aí também, eu vou aproveitar essa coisa que a gente falou do momento de paz, assim, né? De falar por exemplo, a gente percebe que a paz, ela pode ser usada nas horas em que a gente não percebe. Por exemplo, nesse momento, existe uma certa briga e um desespero no país da gente aqui pelas questões políticas, onde as pessoas esquecem que é um momento de vibrar pela paz, é um momento de tentar levar a tranquilidade, de ser um bom exemplo. Há outro momento de bom exemplo aí nesse momento do furacão que está passando aí no estado onde você mora, na Flórida, onde as pessoas têm que se unir. A gente também jogar boas energias em coisas que estão acontecendo no mundo, como a guerra que está iminente. Então, muito mais importante do que também sair do corpo, que é uma liberdade que a gente tem, é agir de forma legal no corpo, né? Inclusive, seguir a letra que John Lennon terminava, né? Que às vezes é tão utópico que fala. Você pode falar, you may say I'm a dreamer. Você pode falar que eu sou sonhador, mas eu não sou o único, né? Eu espero que um dia você se junte a nós e o mundo vai ser um só, né? E a gente dizia isso, né? Já dizia isso, né? Já dizia. Em média, né? Então, acho que a gente tem que acreditar na humanidade, acreditar no amor, acreditar que pode ser possível e entrar nessa energia, porque para mim não seremos todos, mas seremos um pouquinho e a gente chega em algum lugar assim. Meus amores. Ai, Neila, obrigada. Eu que agradeço, muito legal. Vocês, vendo tudo que vocês fazem, parabéns pelo trabalho espiritual que vocês fazem. A gente precisa tanto de pessoas como vocês, que vocês nem podem imaginar. Aliás, imaginam sim. Você também, obrigado por tudo, tá? Por estar sempre junto com a gente aqui, por convidar. Ela é um doce de pessoa. Não! Muito gostoso ter Leila junto. Eu vou contar aí, se vacilar, a gente se vê aí na Flórida, tá? Com certeza. Menino, pois é, essa história. Quando é que você chega? Eu chego dia 2, domingo agora. Você chega agora? Mas aí vai lá ver o Mickey, né? Vai lá ver o Mickey. Não vou, porque e nesse começo, não. Eu vou ficar do 2 a 20. Aonde? A 22. No final, entre 19 e 22, eu tô aí em Orlando. A gente pode dar um jeito. Não, eu sei, mas vai ficar do dia 2 aonde que você vai? Você vai eu vou entrar por Orlando. Aí eu vou para... Eu tenho hospedagem em Tampa, que tá passando um cara aí. Mas até lá já foi. Não, é um furacão, ele passa. Aí depois eu vou até New Jersey e volto. Eu volto para Orlando de novo. Mas eu não moro em Orlando, criatura. Eu moro longe. Ela mora longe. Eu vou até aí. Então ótimo. Vem aqui em casa. Vamos marcar, a gente vai marcar para eu faço uma comida boa. Opa! Aqui também faz uma comida boa. Esse dia depois você gosta, pode comer. Tem mamadeira com Coca-Cola? Com a boca. Tem mamadeira com Coca-Cola? Obrigado. Vamos mamadeira de Coca-Cola, quer? Tá bom, amores. Boa noite, querido. A gente não vai dar boa noite só aqui, porque a gente vive se falando, né? Então. Daqui a pouquinho a gente tá fofocando nos bastidores aí. Aí essa a gente vira a noite no tricô. A gente pega no tricô, vai essa ninguém sabe. Olha, amores,
Beijão para vocês. E beijão, beijo, Saulo. A gente se vê as pessoas em novembro, viu? Hein? O quê? Depois de quase 5 anos, né? Que a gente não se... A gente ia se encontrar agora, deu essa encrenca com o pé. Então, novembro agora não fala muito não, Meire. Não fala não. Porque eu falo pra caralho. Aí ia me encontrar com a Meire quebrou o pé. Aí ela não foi. Agora eu resolvi ir pra Flórida, passou um furacão na Flórida, mas não fala. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Pronto. Tá tudo certo. A gente não consegue se despedir, né? Então tá bom. Não, a gente não consegue. A gente vai ficar aqui até amanhã. Aquela nossa primeira live foi inesquecível, né? Que ninguém sabia desligar. Não sabia desligar, Saulo. Foi a primeira live. Vamos desligar. Com a Meire. Aí eu dizia assim, onde é, gente? Aí eu, ali do lado. Mas ali do lado onde? Naquele xizinho aqui, ó. E ficou as duas patetas, ninguém conseguiu. O pessoal amou, né? Porque aí também você sai, né? Um pouco daquela, né? Daquela coisa que é toda certinha. Né? E eu também já vou esculhambando logo. Não sei desligar esse troço, não. Me ajuda aqui. Gente, ó. Um beijão. Beijo bem gostoso. Obrigada, Saulo. Boa noite a todos. Até a próxima, se Deus quiser. E, Saulo, ó, me procura aqui, menino. Você tem meu WhatsApp. Tenho. Tá bom? Beijo. Tchau, boa noite.